Bom, pessoal, vamos para nosso exemplo 2. Então, observe que nesse exemplo 2, o que eu estou pedindo é o seguinte, olha, mostrar onde essa função é crescente e onde ela é decrescente. Veja bem, eu quero que vocês mostrem onde ela é crescente e onde ela é decrescente. E para fazer isso, bom, eu vou ter que usar aquilo que a gente viu na aula, né? O que é ser uma função crescente, o que é ser uma função decrescente, e usar aquilo para mostrar que a função num certo intervalo é crescente e em um certo intervalo é decrescente, tá bem? Então vamos lá, vamos para a solução. Solução. Vejam só, essa função pode ser escrita, se você completar quadrados, da seguinte forma: x menos 1 ao quadrado. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado do segundo. Tá bem? Então essa função é esta função. Então vamos lá. Como é que eu verifico que uma função é crescente? Tá? Vamos começar aqui com crescente. Uma função é crescente se x1 maior do que x2 implicar que f de x1 é maior do que f de x2. Quer dizer, para cada valor que você pega maior, a função segue maior. E ela é decrescente se você tiver, vamos botar aqui, decrescente. A função é decrescente se x1 menor do que x2 implicar que f de x1 é maior do que f de x2. Ok? Ou seja, você pega um cara que é maior, porém a função segue menor. Eu mostrei na aula para vocês que isso implica que a função está descendo, né? Mas vamos lá, vamos mostrar onde essa função é crescente e onde é decrescente. Então vamos lá. Seja x1, vamos pegar esse daqui, ó, maior do que x2. Isso implica, pessoal, estou de olho nisso aqui, né? Que x1 menos 1 é maior do que x2 menos 1. Tá certo? X1 menos 1 é maior, porque se x1 é maior do que x2, você subtrai o mesmo número dos dois lados, permanece a relação de desigualdade. Agora veja bem, o que eu quero é x1 ao quadrado, x2 menos 1 ao quadrado, x1 menos 1 ao quadrado, x2 menos 1 ao quadrado. Quero elevar isso aqui ao quadrado. Só que para eu elevar isso aqui ao quadrado, eu tenho uma condição. Esses caras, tanto esse cara quanto esse cara, não podem ser negativos, porque se eles forem negativos, quando eu elevar ao quadrado, esse sinal vai se inverter. Então, eu vou assumir que esses dois caras não são negativos, ok? Posso fazer isso, depois eu assumo que eles são negativos, e aí eu vejo o que acontece. Então, se x1 maior do que 1 e x2 maior do que 1, temos... Veja, se esse cara é maior do que 1, significa que isso aqui nunca é negativo. Se esse cara é maior do que 1, isso aqui também é nunca negativo. Então, eu vou ter que x1 menos 1 ao quadrado vai ser maior que x2 menos 1 ao quadrado. Isso implica que f de x1 que é esse cara aqui, ó, f de x1 é maior do que f de x2. Tá certo? Então, gente, se x1 maior do que x2, f de x1 é maior que f de x2. O que é isso? Ora, isso me diz que a função é crescente, mas onde ela é crescente? Ela é crescente se x1 e x2 forem maior do que 1. Forem maiores do que 1. Tá certo, gente? Então, para x1 e x2 maiores do que 1, a função é
crescente. Vejamos o outro caso. Se x1 menor do que 1 e x2 menor do que 1, temos que x1 menos 1 é menor que 0. E x2 menos 1 também é menor que 0. Daí, 1 menos x1 é maior do que 0. E 1 menos x2 é maior do que 0. Assim. Tá, gente? Então, olha só. Se x1 é menor do que 1, nós já vimos que x1 maior que 1, x2 maior que 1. Então, se x1 menor do que 1 e x2 menor do que 1, se você fizer x1, que é menor do que 1, menos 1, vai dar uma coisa negativa. x2 menos 1 também dá uma coisa negativa. Então, eu vou trocar o sinal desse cara. Multiplico por menos 1. 1 menos x1 é maior do que 0. 1 menos x2 é maior do que 0. Assim, você volta aqui, ó. x1 maior do que x2. Isso implica em x1 menos 1 maior do que x2 menos 1. Isso implica que 1 menos x1, olha só, gente. Estou trocando o sinal, né? Estou trocando o sinal. 1 menos x1 é menor que 1 menos x2. De acordo, gente? Então, olha só. 1 menos x1 é menor do que 1 menos x2. Porque eu multipliquei por menos 1 todo mundo, né? Olha, daqui para cá, ó, eu multipliquei por menos 1. Tá? Vamos botar aqui. Vezes menos 1. Isso aqui implica... Agora, veja. Isso aqui são coisas positivas. Tá aqui, ó, são coisas positivas. Portanto, eu posso levar ao quadrado naturalmente. 1 menos x1 é menor que 1 menos x2 ao quadrado. De acordo? Isso aqui, gente, é igual, ó, é igual, porque está elevado ao quadrado. Esse cara aqui dentro, o sinal não interessa, porque está elevado ao quadrado. Se for negativo, dá a mesma coisa que se for positivo. É a mesma coisa que x1 menos 1 ao quadrado menor que x2 menos 1 ao quadrado. Tá? Isso implica que... Ora, o que é isso aqui? x1 menos 1 é f de x1. E isso aqui é f de x2. Ok? Então, do fato de ser x1 maior do que x2, eu concluí que f de x1 é menor que f de x2. Ou seja, a função é decrescente. Vamos resumir isso então aqui em cima. Conclusão. F é crescente em... Vou fazer fechado mesmo, não tem problema. 1, mais infinito. Está aqui, ó. Para x maior do que 1, x1 maior que 1 e x2 maior do que 1. E decrescente em menos infinito, vírgula 1. Ok, gente? Então, ela é crescente de 1 mais infinito e decrescente de menos infinito a 1. Tá? Que é o que a gente viu aqui. E está provado, tá, gente? Só vocês, quem não conseguiu ainda entender de primeira, dá uma olhadinha, confere todos os resultados, verifica o que eu escrevi, o que eu fiz. E vocês vão verificar que, de fato, essa função ela é decrescente de menos infinito a 1 e crescente de 1 a mais infinito.
E depois, se vocês quiserem, construam o gráfico dessa função, é muito fácil. E verifiquem que a sua resposta é condizente com o que vocês encontraram aqui, tá bom? Bom, continuemos trabalhando, eu ainda vou fazer mais uma aula e mais uma listinha de exercícios para vocês para segunda-feira, antes da prova. Depois eu dou um descanso para vocês trabalharem e estudarem para a prova, tá bom? Então, até a próxima aula.